Amém. Amém. Muito obrigado, Vanessa. Povo de Deus, boa noite. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhar. Mais uma vez agradeço ao pastor Pablo pela oportunidade de transmitir a mensagem na igreja que Deus deu para ele cuidar e que Deus abençoe, que seja um momento especial de estudarmos a palavra de Deus. Durante esses dias, como eu disse no início, eu estou pregando nos 10 dias de oração. E se você quiser acompanhar essas mensagens, estão acontecendo todos os dias pela manhã, às 6:30 da manhã, hora do Brasil, de Brasília, e às 7:30 da noite, também, horário de Brasília. Então, todos os dias eu estou pregando pela manhã e à noite. Está sendo transmitido no canal Adventistas do Brasil, e a Igreja Central de Vitória. Espero que seja uma bênção aí para a sua vida essas mensagens. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós já oramos agora, já pedimos a bênção de Deus sobre o estudo da Bíblia. Vamos começar. Abra a Bíblia no livro de Efésios. Como o pastor Pablo me orientou, vocês estão passando por um momento especial de busca por um reavivamento, e toda a igreja aí nessa região está chamando de Pentecostes 2025. É sobre isso que nós estamos falando, como viver um reavivamento, como viver realmente um Pentecostes. E hoje vamos para mais um ponto dessa mensagem. Então, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 25 e 26. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora, no verso 26, Paulo vai fazer a ligação entre a vida do matrimônio e a vida espiritual com Cristo. E ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo está falando de um processo na vida espiritual chamado novo nascimento, regeneração. Paulo está dizendo que há um processo na vida cristã que precisa pegar o Josanã, o eu, o meu eu, e precisa destruir, e precisa matar. A Bíblia chama esse processo espiritual de regeneração, novo nascimento. Não apenas o novo nascimento do início da vida cristã, mas diariamente matar o eu para renovar a vida em Cristo Jesus. E Paulo diz, amigos, que esse limpar regenerador, ele é feito por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, amigos, ela não tem a função apenas de me informar sobre as histórias bíblicas. A grande função, e talvez a principal função da palavra de Deus, é que é através da palavra de Deus que Deus vai regenerar a minha vida espiritual. Cada vez que a palavra de Deus é lida como deve ser lida, e nós vamos falar sobre isso na mensagem dessa noite, o poder de Deus vai regenerar a nossa vida. E como é que ele faz isso? Paulo vai responder essa pergunta lá em Tito. Passe agora para capítulo, Tito, capítulo 3. Pequeno livro, no final das cartas de Paulo ali, depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus um pouco. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Para mim, este é um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. E ele diz assim: não, está falando da salvação, não é por obras de justiça praticadas, não é por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Lindo, né? Você quer ter esperança da vida eterna, então você tem que ser regenerado. E Paulo usa a mesma palavra nos dois versos. Lá em Efésios, ele diz que ele vai nos lavar por meio da palavra, nos regenerar por meio da palavra. E aqui em Tito, ele fala que ele vai nos regenerar, nos lavar por meio do Espírito Santo. Vejam, na vida cristã não existem dois processos de regeneração, é um apenas.
Mas o que o texto está dizendo é que o Espírito Santo é o agente de regeneração por meio da palavra. Amigos, entendam uma coisa. Nós cometemos um grande erro quando nós pensamos no Espírito Santo como o Deus que vai me ajudar a dar estudos bíblicos, o Deus que vai me ajudar a fazer evangelismo, o Deus que vai me ajudar a alcançar pessoas de fora. Antes de olhar para o Espírito Santo como o Deus que vai me ajudar a alcançar os de fora, eu preciso olhar para o Espírito Santo como o poder, o Deus que vai regenerar o Josanã que não deveria estar aqui dentro. Então, o Espírito Santo, através da Bíblia, ele vai me regenerar, ele vai me lavar, ele vai me transformar, ele vai fazer com que aquele Josanã deixe de existir o eu e se torne o Josanã à semelhança de Jesus Cristo. Então, amigos, o ponto dessa noite é o papel da palavra de Deus na transformação do caráter e no reavivamento espiritual. Vejam, você pode dizer que é adventista, que é nascido é adventista de berço. Você pode dizer que tem funções na igreja há 30 anos, mas você não pode dizer que está sendo lavado e regenerado se não estuda a Bíblia de maneira profunda e poderosa. Jesus contou uma parábola sobre isso. E é nessa parábola que nós vamos nos deter um pouco mais essa noite. Lucas, vá para a Bíblia, Lucas capítulo 8. O Espírito Santo, por meio da palavra, vai me lavar e vai me regenerar. Jesus falou isso nessa parábola de Lucas 8. Lucas 8, a partir do verso 4. Jesus diz assim, Lucas 8, a partir do verso 4, afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, ouvidos para o céu. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que, ouvindo, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra, entretanto, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Amigos, é importante você entender que quando Jesus estava pregando, ele não estava pregando para pagãos. Jesus estava pregando para pessoas que aguardavam o Messias, guardavam o sábado e devolviam o dízimo. Então, as parábolas de Jesus, você não pode ler dizendo assim, não, eu que estou na igreja sou a boa terra, e quem está fora da igreja é o terreno espinhoso. Não, não, não. As pessoas que estavam ouvindo Jesus eram muito parecidas conosco. Esperavam o Messias, guardavam o sábado e devolviam o dízimo. E Jesus falou, mesmo entre as pessoas que fazem tudo isso, existe 4 tipos de relação com a palavra. O semeador é Deus, a semente é a palavra, e os 4 tipos de solos são a maneira como nós recebemos a palavra. Então vejam, nós temos aqui hoje 45 conexões. Se tiver algum casal assistindo, digamos que nós temos 50 pessoas assistindo. Jesus está dizendo assim: entre essas 50 pessoas que estão assistindo, existem 4 tipos de maneira de cada pessoa receber a palavra de Deus. A sua relação com a palavra foi explicada por Jesus nessa parábola. E Jesus falou: o primeiro tipo de maneira de receber a palavra é como uma pessoa que é um terreno na beira do caminho.
Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações que quando Jesus pregou esse sermão, ele estava pregando ao lado de um terreno que havia acabado de ser arado. A terra estava toda arada, toda revolvida, e o homem estava jogando a semente, e uma parte da semente caiu na terra na beira do caminho. Gente, imagine um roçado. Imagine uma terra toda arada, do lado dessa terra arada, um terreno que é um caminho. Como é o terreno na beira do caminho? Ah, pastor, o terreno na beira do caminho é por onde as pessoas andam, então eles vão pilando a terra, eles vão compactando a terra. É isso que Jesus está dizendo. A palavra de Deus, às vezes, até chega na nossa vida, mas o nosso coração, ele está tão fechado para a transformação da palavra, que nós continuamos sendo a mesma pessoa e a palavra de Deus é apenas um enfeite na nossa vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa entrar na minha vida e me transformar. Eu não posso estar lendo esse livro como ele deve ser lido, estudando esse livro como ele deve ser estudado e continuar tratando Gleice, a minha esposa, do mesmo jeito. Eu não posso. A palavra de Deus tem que transformar a maneira como eu trato a minha esposa. A palavra de Deus tem que transformar a maneira como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus empregados, como eu trato os meus patrões. Então, se a palavra de Deus chegou na sua vida e você continua sendo temperamental do jeito que sempre foi, agressivo, crítico, mentiroso, é porque a palavra de Deus chegou, mas não mudou você. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que estava conversando com um jovem do distrito dele, e o jovem estava na faculdade, e o pastor foi visitá-lo para saber como estava a vida na faculdade. E o pastor perguntou: Olha, você está tendo dificuldade na faculdade, na universidade, porque lá é um lugar tão ímpio, as pessoas não creem em Deus, as pessoas criticam os cristãos, não creem na criação de Deus. Você está tendo dificuldade por ser adventista na faculdade? E o jovem disse: Não, pastor, não estou tendo dificuldade nenhuma, porque eu já estou lá há 2 anos e ninguém sabe que eu sou adventista. Uhum. Sabe o que é que aquele jovem estava dizendo? A palavra de Deus até chegou, mas ninguém percebe. Ora, se ninguém percebe que eu sou um pai diferente, um esposo diferente, um motorista no trânsito diferente, é possível, meus irmãos, que a palavra de Deus chegou, mas não me transformou. Por outro lado, os valdenses, na época de grande perseguição, eles mandavam os filhos para estudarem nas melhores universidades da Europa. Mas saiu um decreto dizendo que todo valdense deveria ser preso e morto. E quando chegou em algumas universidades esse decreto, alguns professores se perguntaram como é que nós vamos cumprir o decreto no meio de uma universidade tão grande? Como é que nós vamos saber quem é valdense e quem não é? Para saber quem é valdense, prender e cumprir o decreto. E um professor da universidade disse: Eu sei. Vamos observar os jovens que não brigam, vamos observar os jovens que não se embriagam e que não se prostituem. Pode prender que esse é um valdense. Sabe o que o professor estava dizendo? É claro, é nítido que a palavra de Deus chegou no coração desses jovens e a maneira como eles vivem é distinta. Então, meus irmãos, a primeira maneira falha de se relacionar com a palavra é receber a palavra como um amuleto e não permitir que ela entre na sua vida para transformar você. É isso que Paulo está dizendo, é o lavar regenerador da palavra por meio do Espírito Santo. Eu preciso ir todos os dias a esse livro, meus irmãos, e dizer, Santo Deus, que esse livro hoje, que o estudo da Bíblia hoje me lave, me purifique, me transforme. Eu quero ser a semelhança do teu filho e a palavra de Deus tem o poder de transformar a minha língua, para que eu não seja tão crítico, de transformar os meus pensamentos, de transformar as minhas atitudes, as minhas palavras. A segunda maneira de se relacionar com a palavra de Deus, a primeira, lembre, é a pessoa que recebeu a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é como um enfeite e ela não se abre, porque o coração está tão fechado que ela não se abre para que a palavra de Deus a transforme. E há muitas pessoas que me dizem: Ah, pastor, é porque eu sou assim mesmo. Pastor, eu nasci assim. E é verdade, tem gente que nasceu assim. Mas sabe o que é que Deus nos oferece? Um novo nascimento. É por isso que a Bíblia chama de novo nascimento.
Eu não posso reger as minhas atitudes pela minha hereditariedade. Ah, porque meu avô era agressivo, meu pai é agressivo, eu sou agressivo. O que Deus te oferece, o que Deus me oferece é um novo nascimento, para que você possa romper com o adultério que vem marcando as gerações da tua família, com a promiscuidade que vem marcando as gerações da tua família. E a palavra de Deus pode entrar na tua vida e transformar e te oferecer um lavar regenerador por meio do Espírito Santo. A segunda relação que nós temos com a palavra de Deus, Jesus falou, é como uma semente que caiu entre as pedras. Imagine aí um terreno todo arado, mas no meio do terreno eu sou pernambucano. E em Pernambuco nós dizemos um lajedo. Lajedo é um pedaço de pedra que tem nos lugares onde as pessoas plantam. E a terra até cobre um pouquinho aquela pedra. E às vezes a gente até planta ali, mas a planta não cresce porque ela encontra logo a pedra. E Jesus falou: olha, o terreno cheio de pedras. A semente até nasce, a semente nasce, mas ela morre porque ela não tem raiz. Jesus está dizendo a pessoas que até têm a Bíblia, mas têm uma vida muito superficial com a palavra, têm um contato extremamente superficial com a palavra. Meus irmãos, 1 minuto, 2 minutos de leitura da Bíblia não é capaz de transformar 40 anos de impiedade. Eu preciso não ter um relacionamento superficial com a palavra de Deus, eu preciso me aprofundar no estudo da Bíblia. Nós precisamos ser, como diz Salmo capítulo 1, verso 1, como uma planta, uma árvore plantada junto à corrente das águas, que mesmo quando tudo está seco ao redor, as raízes dessa árvore vai profundamente às fontes das águas. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus, que não seja um relacionamento superficial, de ler a Bíblia de maneira superficial. Há alguns anos eu tenho experimentado uma maneira de ler a Bíblia, e se você esquecer tudo que eu vou falar nesse sermão, guarda isso aqui. Há alguns anos eu tenho lido um capítulo por dia. Quando eu termino de ler um capítulo, eu vou para um caderno. E eu sempre, onde eu vou com os meus cadernos. Os meus cadernos de estudo da Bíblia. É um caderno comum, um caderno normal de escola. Quando eu termino de ler a Bíblia, eu escrevo o versículo que mais me chamou a atenção. Segundo, eu escrevo o que eu entendi do que eu li. Porque não adianta, meus irmãos, ler 1, 2, 10 capítulos e não entender nada. Eu preciso pensar no que eu li. E se eu não entender, eu tenho que buscar ajuda num comentário, em alguém. Eu preciso descobrir o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que diz assim, ah, pastor, isso aqui é um mistério na Bíblia. Gente, não existe mistério, existe Bíblia mal estudada. Então, eu não posso passar por um versículo da Bíblia, não entender e dizer isso aqui é mistério. Então, eu escrevo lá o que eu entendi. E o que eu não entendi, eu escrevo e vou buscar uma resposta. Terceira coisa. Primeiro, que eu escrevo o versículo que eu mais gostei. Segundo, o que eu entendi. Terceiro, e aí está a coisa mais profunda do estudo da Bíblia. Eu escrevo lá o que isso que eu li hoje falou ao meu coração. Essa, meus irmãos, é a parte mais importante do estudo da Bíblia. É você permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração, ao ponto de que você perceba que aquele livro que você leu, capítulo que você leu, não é um capítulo da Bíblia, é uma carta que Deus está querendo falar com você naquele dia. Você lê, por exemplo, a história de Davi e Golias, você não pode fechar a Bíblia e ir embora. Você tem que dizer, Santo Deus, eu estou enfrentando um Golias no meu casamento e eu não sei o que fazer, Senhor. É um gigante que eu não sei como enfrentar. Mas eu acabei de ler que com o poder de Deus, Davi foi capaz de enfrentar gigante. Ô, Santo Deus, por favor, me dá força para enfrentar o gigante que eu tenho que enfrentar hoje. Então não pode mais ser a história de Davi e Golias, tem que ser a sua história e dos gigantes que você está enfrentando. Eu queria ter palavra de anjo para convencer você a começar um método de leitura da Bíblia que te aprofunde no conhecimento e no estudo da Bíblia. Às vezes eu prego em alguns lugares e demoro anos a voltar. E quando eu volto, as pessoas dizem, pastor, eu não lembro de uma palavra do seu sermão, mas o caderno que o senhor ensinou a fazer, eu estou fazendo até hoje, está sendo uma bênção para a minha vida. Então eu queria desafiá-lo. Pega um caderno e começa não a ler a Bíblia. Adventista não pode ler a Bíblia, adventista tem que estudar a Bíblia. Tem que permitir que a Bíblia fale ao seu coração, para que de maneira profunda você tenha conhecimento bíblico e da verdade. Então, o segundo tipo de relacionamento que às vezes nós temos com a palavra de Deus é um relacionamento superficial,
que não tem raiz. Não sei quantos lembram, mas na, na educação infantil, geralmente os professores pedem para as crianças plantar um carocinho de feijão num copinho descartável com um algodãozinho molhado. E a criança planta ali e o feijãozinho cresce com toda a vontade, mas morre logo, porque não tem o quê? Não tem raiz. É isso que Jesus está dizendo. Se você não passa tempo com a palavra, se você não estuda a Bíblia de maneira profunda, você está tendo um relacionamento superficial, você não tem raiz. E se eu não tenho raiz, meus irmãos, eu não vou resistir às provas dos últimos dias. Eu fui pastor e talvez alguém que já ouve os meus sermões já ouviu essa história, mas eu fui pastor num distrito no interior de Pernambuco e naquele momento eu cuidava de 22 cidades. Era gigante o meu distrito. E muitas dessas cidades naquela época ainda na presença da Igreja Adventista. E o meu trabalho era começar a igreja naqueles lugares. E havia uma cidade chamada Carnaíba, que eu, ao meu conhecimento, não tinha nenhum adventista. Era o meu plano um dia fundar uma igreja naquela cidade. Mas um dia, um comportor que vendia em várias cidades foi na minha casa e disse: Pastor, eu estive vendendo na cidade de Carnaíba e eu descobri lá um adventista. Tem um adventista lá. Vá lá visitá-lo. E eu fui, uma cidade muito pequena. Rapidamente eu encontrei o irmão Bastos. Eu bati na porta da casa do irmão Bastos e ele abriu, um senhor de quase 80 anos, mas muito lúcido. Eu disse: O senhor é o senhor Bastos? Ele disse: Sou. E eu perguntei: Você é pastor, você é membro da igreja adventista? Ele disse: Sou. Eu estendi a mão e disse: Prazer, eu sou pastor da igreja. E ele fez uma festa, me recebeu muito bem na casa dele. Ele havia batizado na capital, em Recife, havia mudado para o interior, havia perdido o contato com a igreja. A idade também não possibilitava ele ficar viajando para visitar outras igrejas em outras cidades. Mas ele permanecia firme na fé, guardando o sábado, pregando para as pessoas da cidade sobre a verdade. E quando nós abrimos uma igreja naquela cidade, muitas pessoas batizaram, fruto do ensino do irmão Bastos. Eu fiquei impressionado com a vida daquele homem, a firmeza, a convicção. Eu perguntei, ele me disse assim: Pastor, depois do meu batismo, você é o primeiro pastor que me visita. Imagina, ele já havia sido batizado há mais de 20 anos e eu era o primeiro pastor que o visitava. Eu perguntei, irmão Bastos, como é que o senhor conseguiu ficar firme esse tempo todo na fé, sem igreja, sem pastor lhe visitar? Naquele tempo não tinha Novo Tempo. E ele me disse: Pastor, eu não quero lhe magoar, mas já que o senhor perguntou, eu vou lhe responder. O pastor que eu preciso de verdade todo dia me visita. O pastor que eu preciso de verdade todo dia vem na minha casa. Quem era o pastor dele, irmãos? Jesus Cristo. Eu percebi que aquele homem tinha uma intimidade com Cristo e tinha um conhecimento da palavra que poucas vezes eu vi em meu ministério. E era essa profundidade na comunhão com Deus através da palavra que fazia com que aquele homem sozinho fosse o bom perfume de Cristo naquela cidade, porque ele tinha raízes firmes. O terceiro tipo de relacionamento com a palavra, Jesus falou, é a semente que caiu entre os espinhos. E é interessante notar que Jesus falou que a plantinha cresceu, mas ela foi sufocada. Veja, uma coisa é não ter profundidade, é ser um cristão superficial. Outra coisa, outro problema seríssimo, é estar sufocado. E sabe o que é que estava sufocando a palavra? Coisas boas. Jesus falou a correria do dia a dia. Jesus falou a busca da riqueza, os deleites da vida. Veja, Deus não tem nada contra a correria, a busca de recursos, ter deleites. O problema é quando essas coisas se tornam Deus na nossa vida. Quando essas coisas começam a nos sufocar, ao ponto de não termos tempo para o culto familiar, não termos tempo para a leitura e estudo da Bíblia, e não termos tempo para a oração, coisas que deveriam ser uma bênção começam a se tornar uma maldição na nossa vida. Então, eu só consigo imaginar a correria na vida de muitos de vocês, mas não permita que a correria da vida sufoque a tua vida espiritual. Porque, meus irmãos, nós não estamos nessa terra para comprar, vender e construir. Nós estamos nessa terra para preparar a nossa vida e a nossa família para a eternidade. E se essa não for a nossa prioridade, nós estamos sufocados com coisas boas.
Conta-se uma história para criança que um caçador estava tentando pegar um passarinho chamado cotovil, e era um passarinho muito difícil de ser capturado. Mas o caçador teve uma ideia, e ele pegou uma bandeja, encheu de minhocas suculentas, e foi para onde ele sabia que o cotovil ficava, e começou a dizer: eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. Eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. E a história para crianças diz que o cotovil abriu uma asa e pensou: eu tenho tantas penas, não vai fazer falta trocar uma pena, eu estou com tanta fome. E o cotovil arrancou uma pena de um lado e trocou por uma minhoca. No outro dia, o mesmo caçador, com a mesma bandeja, cheia de minhocas, dizia: eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. E o cotovil abriu a outra asa e pensou: eu voei tão bem ontem, sem uma pena desse lado, que não vai fazer falta eu arrancar uma pena desse outro lado. E arrancou uma pena do outro lado e trocou por uma minhoca. E no outro dia trocou outra pena, e no outro dia outra pena, e no outro dia outra pena. E a história diz que finalmente o caçador pegou o cotovil com a mão, porque ele havia trocado coisas que o fariam voar por coisas que o fariam apenas encher a barriga. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos trocando coisas que nos farão voar, como ter intimidade com Cristo, culto familiar, por coisas que vão nos fazer apenas encher a barriga nessa terra. Não me entendam mal. Todos nós temos que correr, temos que vencer, temos que lutar, temos que batalhar. Mas a nossa maior correria, luta e batalha tem que ser em torno da nossa vida espiritual, de priorizar o que é prioridade para Deus. Nenhum reavivamento, meus irmãos, nenhum Pentecostes pode começar sem que eu priorize o que deve ser a prioridade na minha vida em relação à minha intimidade com Deus. Então não permita que a correria da vida sufoque você ao ponto de você não priorizar mais as coisas de Deus. Mas louvado seja Deus, porque a história não termina com o terreno na beira do caminho, nem com o terreno entre as pedras, nem com o terreno entre os espinhos. Jesus terminou a parábola dizendo que há pessoas que são a boa terra, que recebem a palavra entra no coração deles, transforma o caráter deles e eles dão frutos para a glória de Deus. E o meu convite para você essa noite é para você dizer: Santo Deus, me ajuda a ser o bom terreno, a receber a tua palavra e permitir que a tua palavra transforme o meu caráter, transforme a minha vida e me prepare para a eternidade. Porque se você priorizar a palavra e não permitir que a vida sufoque você ao ponto de não ter intimidade com Deus, de não fazer, meus irmãos, culto familiar salva casamentos, culto familiar salva filhos, culto familiar salva famílias, culto familiar renova a intimidade da casa. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu tenho dois filhos adolescentes. E quem tem filho adolescente sabe como é. Um dia acorda de um jeito, outro dia acorda de outro. De manhã é uma pessoa, à noite é outra pessoa. E os meus filhos são iguais aos filhos adolescentes de vocês. Tem dia que o negócio lá em casa está pegando fogo. E eu tento resolver de todo jeito e não consigo. Aí à noite nós vamos fazer o culto. E Deus entra na sala da minha casa através do Espírito. E quando nós estamos louvando a Deus, orando, estudando a Bíblia, o Espírito Santo trabalha no coração dos meus filhos. E o que eu passei o dia inteiro tentando resolver, não consegui, Deus resolve na hora do culto familiar. E quando eu faço culto familiar com os meus filhos, eu estou dizendo: essa é a prioridade. Esse ano, os meus filhos foram para o internato, os dois. E eu disse para eles, e eu falo isso sempre para eles: eu não vou deixar herança para vocês. A herança que eu estou deixando para vocês é a que minha mãe deixou para mim. Me ensinar a priorizar ter comunhão com Deus. E hoje eu falei com os dois. Tem um casal, Glenda e o Samuel. E a minha pergunta para eles é a mesma: vocês estão buscando a Deus? E eu tenho a alegria de ouvir: pai, nós passamos 15 e 16 anos buscando a Deus todo dia em casa. A gente não vai deixar de buscar, a gente vai continuar. Que Deus ajude você a preparar a sua família para ter intimidade com a palavra de Deus, a ter contato com a palavra de Deus, a não ter um contato superficial com a palavra de Deus, porque isso não vai nos sustentar nos dias finais, meus irmãos. Um contato superficial com a palavra de Deus não é suficiente para nos dar força moral para decidir entre a vida e a cova dos leões.
entre a vida e a fornalha acesa. Mas se nós estivermos intimamente ligados à palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia de maneira profunda e não superficial, o Espírito Santo vai habitar em nós e vai nos regenerar, como Paulo diz. Quantos dessa noite querem dizer, Santo Deus, me ajuda a não permitir que a minha vida com a palavra seja como a beira do caminho, que a palavra de Deus entre no meu coração e me transforme. Não permita que o meu relacionamento com a palavra seja entre as pedras, um relacionamento superficial. Eu quero ter profundidade com a palavra e não permite que a vida me sufoque ao ponto de eu não permitir que a palavra de Deus seja prioridade na minha vida. Eu quero ser o bom terreno com tua ajuda, Santo Deus. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Levante sua mão e eu quero orar com você. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Santo Deus, por esse texto bíblico tão conhecido, mas que nos traz tantas lições. Santo Deus, nos perdoa pelo tempo que até lemos a Bíblia, até a usamos para fazer sermões, mas não permitimos que ele entre na nossa, que a palavra entre na nossa vida, para transformar o nosso caráter, a maneira como tratamos as pessoas. O Santo Espírito nos perdoa, porque até estamos tentando mudar, mas sozinhos não vamos conseguir. Precisamos que o Espírito Santo, através da palavra, possa nos regenerar. Abençoa-nos, Santo Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.